Olá, alunos de Contabilidade Geral 2, aqui é o professor Rodrigo e hoje então nós iremos trabalhar o nosso segundo vídeo de resolução de exercício, que é a resolução do caso 1 da lista 2. Para você acompanhar este vídeo, a necessidade de você já ter visto os vídeos das contas a receber. Então aqui é um complemento para que possamos então compreender a dinâmica dessa conta. Pois bem, lá no exercício vocês vão se deparar com o balanço patrimonial ao final de 31 de dezembro de 2010. Então aqui nós temos a posição patrimonial da organização e é relevante que tenhamos em mente a estrutura do balanço, contendo ativo circulante, não circulante. Dentro do circulante nós estamos trabalhando agora com disponibilidades e clientes, que é até onde a gente chegou. De outro lado nós temos o passivo com o circulante e o não circulante, bem como o patrimônio líquido. Olhem só, aqui vocês já devem ter visto lá em Geral 1, em que a conta ou as contas que compõem o capital social, que é uma conta totalizadora, são as contas de capital subscrito e capital a integralizar, onde o capital subscrito é aquele que está mencionado no contrato social, o estatuto social da organização, e que não necessariamente foi integralizado ainda em recursos econômicos. E o capital a integralizar, ele demonstra aquele valor que os acionistas ou sócios devem ainda colocar ou aportar de recursos na organização. De sorte que a diferença entre capital subscrito e capital a integralizar, nós temos o capital social, que é a conta totalizadora, Pois bem, o nosso patrimônio líquido, neste caso, coincide com o capital social porque essa organização ainda não teve atividade operacional. Bom, lá no nosso caso, nós temos então de início o que é solicitado, em que nós devemos fazer os registros contábeis na forma de diário. Então aqui neste caso nós iremos trabalhar durante toda a nossa disciplina os lançamentos na forma de diário e não na forma de razonetes. E ainda bem como trabalhar a elaboração da demonstração do resultado do exercício ao final do mês de janeiro de 2011 e o balanço patrimonial. Então, o que nós temos é que a partir do próximo slide nós teremos os fatos que ocorreram no mês de janeiro. Então, o primeiro fato, no dia 3 de janeiro, nós temos aí a transferência de 20% do saldo existente no caixa para banco. Então, se nós recordarmos, nós temos um balanço patrimonial em dezembro de 2010, no qual demonstra que o saldo final de 2010, que é o nosso saldo inicial de caixa, corresponde a R$ 2.500, de modo que 20% desta quantia corresponde a R$ 500. Para tanto, nós teremos uma redução na conta caixa, que está expressa pelo lançamento a crédito, ou seja, toda vez que nós temos uma conta ativa diminuindo, nós fazemos um lançamento a crédito. E uma conta ativa aumentando, nós temos um lançamento a débito. Como esse valor de R$ 500 ela foi depositada no banco, nós temos então a conta banco, conta corrente, no valor de R$ 500. Então este é o primeiro fato e esses são os lançamentos. Logo no dia 4, nós temos a emissão de cheque. Obviamente que quando nós falamos de emissão de cheque ou qualquer outro meio que corresponda à saída de recursos do banco, necessariamente nós teremos que fazer uma redução nesta conta. Para que possamos fazer uma redução nessa conta, ela é uma conta ativa e, portanto, devemos fazer um lançamento a crédito. Então, nós teremos um lançamento a crédito na conta banco e a sua contrapartida ela foi para o fundo fixo de caixa, em que nós teremos então um débito no caixa fundo fixo.
Lembremos então lá da nossa primeira videoaula disponível, em que nós falamos que a conta caixa ela é formada pela conta caixa geral e a conta do caixa fundo fixo. O caixa fundo fixo tem por objetivo deixar uma pessoa responsável por essa quantia que fará pequenos pagamentos durante um determinado período e ao final deste período ela fará a prestação de contas do que ela gastou e obviamente com os demonstrativos fiscais correspondentes, e o valor que não foi utilizado será devolvido para a empresa, seja para o caixa geral, seja via depósito na conta bancária. Então nós temos, em virtude da emissão do cheque, então esse cheque ele foi sacado e esse dinheiro foi entregue de forma em numerário, né, para uma pessoa responsável, que é representada qualitativamente pela conta débito caixa fundo fixo, e a saída do recurso da conta banco é representada pelo crédito na conta banco, nos valores então de R$ 400 a débito como a crédito. No dia 5, nós temos o pagamento de despesas com material de escritório no valor de R$ 50, onde há uma observação que os recursos foram oriundos do fundo fixo. Então, neste caso, nós não podemos retirar o dinheiro do caixa geral. Nós deveremos retirar o dinheiro do caixa fundo fixo. E é representado, portanto, pelo crédito na conta caixa, porque ela tem natureza devedora, o recurso está saindo do caixa, então nós faremos um crédito no valor de R$ 50 e um débito como despesa de material de escritório. Toda vez que nós temos então essa terminologia despesa, ela será ou servirá para demonstrar que nós estamos falando ou nós estamos tratando de uma conta de resultado. No dia 7 de janeiro, nós temos um outro evento. Neste momento, a empresa recebeu a informação que um dos cheques que foram depositados no dia 3 foi estornado em virtude da falta de proficiência de fundos, o famoso cheque sem fundo. E o valor desse cheque era de R$ 100. Bom, aqui o que acontece? A conta ela deve ser estornada, né, ou retirado o valor correspondente do que foi estornado do banco. Aqui cabe um parênteses para que possamos tratar da contrapartida. Se a partida ou a contrapartida do banco, né, que nós fizemos um crédito para poder retirar esse saldo que havia, mas o cheque era sem fundo, o débito correspondente, cabe aqui uma discussão. Pois bem, se o cheque tem condições de ser cobrado, ele poderá ainda voltar para o caixa, caso ele tenha fundo, e aí ele poderá voltar para o banco, ou ainda, caso a empresa faça a cobrança extrajudicial desse cheque, ele deverá estar numa conta de cheques em cobrança, lá em outros créditos. Aqui no nosso exercício, nós já trabalhamos com a ideia de que esse cheque ele não será recuperável. Por conta disso, nós lançamos numa conta de perda, numa conta que é de resultado do exercício, só por conta deste elemento que nós adotamos para este exercício. Então, nós estamos falando de uma conta de resultado e esse cheque não será recuperável. Pois bem, no dia 9 de janeiro, nós temos a transferência de 50% do saldo existente em banco para aplicações financeiras. Então nós estamos aí tirando recursos do banco e transferindo para a aplicação financeira. Aqui o fato ele deixa claro que é do saldo existente em banco, ou seja, 50% desse saldo existente. Para tanto, nós deveremos fazer então esta movimentação para saber qual é o saldo de banco. Nós temos um saldo inicial lá no balanço patrimonial, que é de R$ 2.000. Depois nós temos um depósito que saiu do caixa para o banco, então aumentou mais R$ 500 aqui a débito. Depois foi emitido um cheque
lembremos que esse cheque foi lá para o fundo fixo de caixa no dia 5, então diminuiu R$400, então R$400 a crédito, e o cheque que foi devolvido no dia 7. Então nós temos aqui um lançamento, né, um saldo estornando, saindo do banco de R$100 a crédito, que me dá um saldo devedor do banco de R$2.000. Como nós temos então uma transferência de 50% deste valor, nós temos a quantia de R$1.000 que será transferido para aplicações financeiras a débito e um crédito de banco do mesmo valor para que possamos representar a saída deste recurso desta conta. No próximo evento, nós temos no dia 15 a integralização de R$5.000 em imóveis. Como nós já falamos lá no exercício do nosso exercício, nós comentamos que há um saldo de capital a integralizar de R$10.000. Como foram integralizados R$5.000 em imóveis, esse saldo vai reduzir. Então, nós deveremos fazer um débito em imóveis, porque é o valor correspondente que está aumentando no nosso ativo, e diminuir capital integralizar de 5.000. Lembrando que capital integralizar é uma conta devedora, de modo que ela deve ser lançada a crédito toda vez que ela reduzir. Então nós temos o lançamento que aqui foi demonstrado de débito de imóveis de 5.000 e um crédito de capital a integralizar de 5.000 também. No dia 25 de janeiro nós temos o evento que é o pagamento de despesas com alimentação no valor de R$25. E a observação que esses recursos foram oriundos do fundo fixo, ou seja, nós deveremos retirar este recurso do caixa fundo fixo. Então, o evento nós temos um débito de despesa com alimentação, nós estamos aumentando nossas despesas, então há um débito, e nós estamos diminuindo o caixa e por isso o crédito no caixa fundo fixo, porque ele tem saldo, ou aliás, natureza devedora, e a sua redução nós faremos um crédito. Então é assim que nós representamos este evento. No dia 28 é o evento que retrata a prestação de contas dos recursos disponíveis no fundo fixo, bem como a sua devolução dos recursos não utilizados via depósito bancário. Essa observação é relevante porque neste caso nós deveremos colocar este recurso no banco. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar o saldo que existe no fundo fixo. Nós começamos com o saldo inicial no dia 4, cujo valor é de R$400 a débito. Foram pagas as despesas no dia 5 e no dia 25, nos valores de R$50 e R$25 respectivamente. Portanto, ao final do dia 28, nós temos um saldo de R$325. Este recurso ele foi devolvido para a empresa, aliás, nunca deixou de sair da empresa, mas neste caso houve uma mudança qualitativa. E esta devolução ela é expressa da maneira que está aqui no nosso lançamento, com débito de banco e um crédito do fundo fixo no valor de R$325. E ainda no dia 31 de janeiro, nós temos aquele evento que demonstra a probabilidade de perda em virtude das nossas duplicatas a receber. Nós falamos lá quando tratamos das perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa, que este evento ele retrata aquela questão que no momento que é realizada a venda, eu tenho dúvidas a respeito da capacidade de pagamento do meu cliente. Então, neste caso, normalmente é utilizado alguns indicadores, e aqui a experiência da empresa demonstra que, para o perfil do nosso cliente, normalmente 10% das vendas a prazo elas não são recebidas. Então, nós pegamos o valor que há de saldo, de duplicatas a receber, de R$5.500 que há em 31/12/2010, aplicamos o percentual e chegamos então no valor da PCLD.
Só dar um parênteses neste caso é que nós devemos lembrar que as empresas, elas, na realidade, elas realizam este evento quando a receita e, obviamente, o valor a receber são incorridos no momento e no mês em que ela é gerada. Então, neste caso, quando ela é gerada, ela já é lançada, porque nós estamos falando de perdas estimadas, tá? Então aqui, no nosso caso, para exemplificar como é que podemos fazer, nós usamos o saldo dos recebíveis em 31 de 12 de 2010, tá? Pois bem, uma vez identificado o valor que nós devemos lançar de perda, nós faremos o lançamento. A PCLD, ela é uma despesa, uma perda estimada em crédito de liquidação duvidosa, em que diminui então o meu resultado, contra uma conta redutora de ativo de PCLD. Essa conta ela reduz lá no ativo as minhas duplicadas a receber, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, débito de despesa no valor de R$ 550 e um crédito em PCLD de igual valor. Agora, como já temos os nossos eventos reconhecidos no diário, nós estamos representando, de uma maneira simplificada, obviamente, o que seria o resultado do exercício. Uma vez que a empresa não teve receitas, é claro que ela vai ter um prejuízo, haja vista que ela só teve despesas e perda. Então, todas as despesas estão aqui representadas, despesa de material de escritório, a perda com cheques em fundo, a despesa com alimentação e a despesa de PCLD. Então a empresa ela teve um prejuízo de R$ 725. Esse prejuízo do exercício, quando nós falamos da apuração do resultado do exercício, ele deve ser transportado para o nosso patrimônio líquido para que possamos então fechar o balanço patrimonial. Além disso, o que a gente ainda não trabalhou é a apuração do resultado do exercício. Neste caso, nós temos lançamentos, com contrapartidas de apuração, em que em algum momento nas nossas videoaulas nós iremos demonstrar a vocês. Com isso, este saldo, este valor de prejuízo será transportado para o nosso patrimônio líquido, dado que ele é o prejuízo do exercício. E ele está aqui, no nosso patrimônio líquido, o prejuízo do exercício foi transportado para cá. Então, começando para a gente olhar aqui nosso balanço patrimonial, que você deverá exercitar aí nos seus estudos, além dos lançamentos diários. O que nós temos aqui que é relevante? Olha, começando pelo patrimônio líquido, lembremos que lá no início nós tínhamos um patrimônio líquido de R$10.000. Ah, professor, por que agora ficou 14.275? Lembremos que foi integralizado R$5.000 em imóvel, então ele está aqui representado e houve então um incremento do nosso ativo no valor de R$5.000 e uma diminuição no capital integralizar, que era de 10, diminuiu para 5. Porém, ele não vai ficar 15, haja vista que nós tivemos um prejuízo neste exercício, dado que foram utilizados recursos econômicos aqui do ativo circulante para pagar despesas, como bem a gente viu no slide anterior. E com isso gerou um prejuízo, Então, o que nós temos aqui é um resultado de incremento patrimonial líquido de 4.275, que é os R$5.000 menos o prejuízo de 725. Do outro lado, nosso ativo, observem bem a disposição em que o nosso ativo deve ficar. Isso é muito relevante, que nós estamos falando aqui de ordem de liquidez. Então nós temos o circulante e o não circulante, onde o circulante aqui por hora está representado pelas disponibilidades dos nossos clientes, em que as disponibilidades nós temos caixa, banco e aplicações financeiras, cujos saldos representam então o saldo final a partir das movimentações a débito ou a crédito que nós tivemos durante o mês de janeiro. Os clientes, lembre-se que nós tínhamos lá um saldo e ainda temos um saldo de R$5.500, porém ele é ajustado pela PCLD.
que é a expectativa do valor que eu não irei receber. Lembrando que isso aqui é só uma expectativa e por isso ele está com uma conta redutora no ativo. Caso ela venha se concretizar, deverá haver a baixa, tanto do valor respectivo que está em duplicados a receber, como da PCLD. O valor líquido, então, que eu tenho, a expectativa de receber, ela é de 4.950. E aí, o ativo não circulante, é importante essa estrutura ser observada, que é realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, em que no imobilizado nós temos o imóvel que foi oriundo da integralização realizada pelos sócios no valor de R$5.000. E, portanto, então nós temos tanto o ativo como o passivo de igual valor de 14.275. Pois bem, essa foi mais uma videoaula com a resolução do exercício da lista 2, caso 1, e fiquem atentos que a gente continuará disponibilizando novos vídeos